Efésios, capítulo de número 2, nós temos estudado expositivamente a carta do apóstolo Paulo, a epístola de Paulo aos Efésios, e parágrafo por parágrafo praticamente, nós já meditamos no capítulo 1, primeira parte, capítulo 1 também, a segunda parte, capítulo 2, e agora terminaremos o capítulo de número 2, versículos 11 a 22. Eu te convido a meditar comigo, se você tiver com a sua Bíblia, o tablet ou o celular, e puder abrir no aplicativo, para juntos pensarmos, estudarmos, meditarmos e caminharmos aqui neste texto sagrado tão importante na vida da igreja. Efésios 2, versos de número 11 a 22, ele diz assim, acompanhe comigo. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisos por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e, tendo derribado a parede de separação que estava no meio a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Que o Senhor Jesus, por meio da sua palavra, nos fale ao coração, ela que já foi lida, nossa única regra de fé e prática, que possamos crescer no conhecimento de Deus, para a glória de Deus, e não somente sermos ouvintes da palavra, mas também praticantes, ávidos, em nome de Jesus. O único pacto de paz verdadeira e eficaz foi o que Deus fez no mundo por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Essa é a maior missão de paz do mundo, a maior missão de paz da história. O tema do sermão desta noite é Cristo, a paz, a nossa paz, a verdadeira paz, a paz no mundo. Deus reconciliou judeus e gentios. Deus aproximou pessoas por meio de Cristo. Deus salvou pessoas por meio de Cristo. Quando nós olhamos para essa carta, meus irmãos, a carta de Paulo aos Efésios, é uma importantíssima carta e uma carta muito teológica, podemos assim perceber, profundamente teológica, e ela nos traz ensinamentos e doutrinas tremendas, ensinamentos sólidos para todos nós. Precisamos então mesmo dedicar tempo, estudar e caminhar por essa carta com cuidado, com carinho e respeito e honra por essa palavra que é a palavra de Deus. Mas, meus irmãos, essa carta escrita por Paulo a essa cidade, uma cidade instituída, na Grécia Antiga, e que veio a se tornar, depois
da vinda do Império Romano, veio a se tornar a segunda maior cidade da antiguidade. 250 mil habitantes aproximadamente, menor apenas do que Roma, a capital do Império. Uma cidade importante, que Paulo pessoalmente evangelizou, passou bastante tempo, como o pastor Essino ensinou-nos hoje pela manhã, na nossa escola bíblica dominical, da 7ª, nós aprendemos que João também escreveu uma carta, que está em Apocalipse, para essa igreja, uma igreja que caminhava bem, mas estava faltando amor, não é verdade? E assim, essa igreja evangelizada por Paulo, estruturada pelo ministério dele, juntamente com seus amigos Priscila, Áquila e demais irmãos que ali estiveram, cresceu e alcançou gentios e judeus, pessoas diferentes, pessoas que não tinham convívio natural, o convívio deles era muito escasso, eles eram inimigos, assim podemos dizer. Mas pelo fato do judeu se achar melhor do que o gentio, e assim esse preconceito é quebrado aqui na carta de Paulo aos Efésios, é ensinado pelo apóstolo Paulo. E esse ensinamento é para nós hoje, porque hoje nós, talvez você analisando aqui, poxa vida, na igreja cristã do Brasil, nós não temos essa divisão, mas temos outras divisões. Portanto, eu queria chamar sua atenção para que você meditasse comigo nesse texto, pois é uma realidade que nós estamos vivendo. As pessoas estão se separando, as pessoas estão se afastando umas das outras, e Cristo veio para nos unir em seu ministério, em sua salvação, em sua reconstituição de lares, e por aí podemos pensar. Estamos vivendo um tempo dividido, estamos vivendo um grande problema, se você for analisar, politicamente no Brasil, um grande problema, talvez um dos maiores problemas que o Brasil já enfrentou, e há divisão. E há um puxando para um lado, outro puxando para o outro, e aonde vai sair essa situação toda? É importante frisarmos, meus irmãos, que Cristo, que é a nossa paz, Ele veio para nos unir, e unir no Evangelho. Uma das marcas que são ensinadas a respeito da falsa religião, sabe qual é uma das marcas principais? É a religião que se acha melhor do que a outra. É a denominação cristã que se acha melhor do que a outra. Quando uma denominação diz assim, só o povo da minha igreja, só o povo da minha congregação será salvo, perdeu o Evangelho, perdeu a essência do Evangelho, perdeu algo importantíssimo. Não é denominação que salva a pessoa, não é igreja que salva a pessoa, mesmo porque todas as igrejas têm suas falhas, umas estão mais próximas do Evangelho do que outras, mas nós precisamos entender que quem salva pessoas é Cristo Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, somente Ele, meus irmãos. Então você percebe como é um tema difícil para nós, como é um tema que mexe com a gente, o tema desse parágrafo. E é um parágrafo, queridos, que é a conclusão de tudo aquilo que Paulo estava falando no capítulo 1 e capítulo 2, no início do capítulo 2. Pois Paulo começa a dizer como nós somos salvos, na escolha de Deus, capítulo 1, na redenção de Cristo Jesus, e no selo e redenção ali da justificação por meio do Espírito Santo, que nos é dado como penhor da salvação de Deus em Cristo. Então nós temos aí a Trindade Santíssima trabalhando nessa salvação. Deus escolhe, Jesus é a ação de Deus que morre por nossos pecados, e o Espírito nos ensina o caminho. O Espírito Santo de Deus nos justifica ali no sentido de mostrar para nós qual é a justiça, o juízo de Deus e as demais coisas. Nos ensina a palavra. E aí quando nós vamos ao capítulo 2, nós vemos como nós andávamos outrora, o que Cristo fez por nós e que nós podemos aceitar pela fé e assim crescer em Deus, e o que nos tornamos. E basicamente, se você for analisar, eu te convido a pensar comigo nesse texto, dessa maneira,
O capítulo 2, versículos 11 a 22, é justamente a mesma mensagem do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10. É a mesmíssima mensagem, pois Paulo vai falar do que éramos antes novamente, usando a pessoa do gentio, a figura do gentio, o que esse gentio se torna em Cristo, né? Como Cristo trabalha na vida dele, como Cristo reconcilia ele com Deus, e o que Cristo o torna, no sentido de o que ele vai fazer, como que ele vai viver e o que ele vai realizar a partir daí. Então, é o mesmo tripé, é a mesma tríade usada no primeiro parágrafo do capítulo 2 de Efésios, também é usada agora no versículo de número 11 a versículo 22. E eu quero convidar você a meditar comigo nesses tópicos aqui. Né? Lutero diz que a epístola de São Paulo aos Efésios, ela nos ensina, em primeiro lugar, o que seja o Evangelho, como foi promovido em eternidade exclusivamente por Deus, merecido por Cristo, tendo partido do mesmo, e que todos os que nele creem se tornam justos, probos, vivos verdadeiramente, salvos e livres da lei, do pecado e da morte. Este é o ensinamento da carta aos Efésios. E o primeiro tópico que ele nos diz, de todos que nós vamos aprender aqui, ele vai dizer que nós estávamos separados. Notem, por exemplo, como o apóstolo Paulo começa o parágrafo dizendo: portanto, lembrai, tragam à memória, né? Tragam à memória, outrora, do que vocês eram outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisos por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Gente, olha que interessante. Paulo, ele declara claramente para gentios e judeus, aqueles que não eram circuncidados, que estavam na igreja de Éfeso, e aqueles que eram circuncidados, judeus, que se tornaram cristãos, mas foram circuncidados pelas mãos humanas. Esses dois grupos não tinham salvação, de fato. Apesar do judeu ter a palavra, a lei, pela própria lei, nós sabemos que a lei ela traz o conhecimento da verdade, o que nós somos, mas por si só, né, o homem com a lei não consegue ser salvo. Nenhum de nós somos falhos e pecadores, imperfeitos e miseráveis, mas em Cristo cumpriu a lei totalmente, completamente, por nós, em nosso lugar, morrendo a nossa morte. A condenação da lei e do pecado estiveram em Cristo, e por meio desse sacrifício, eu e você agora temos essa livre salvação. Então, meus irmãos, nós que estávamos separados, tanto gentios como judeus, agora fomos reconciliados com Deus e nos tornamos um só povo de Deus. Então ele fala que o gentio era separado. Olha só como que ele fala que o gentio era separado. O gentio era um objeto de desprezo dos judeus. Versículo 11. Chamados incircuncisos por aqueles que se intitulam circuncisão na carne por mãos humanas. Naquele tempo, estavam sem Cristo. Os gentios estavam sem Cristo, falidos, espiritualmente falando, mortos espiritualmente falando, né? E aí ele também diz, separados da comunidade de Israel. Sabe por que eles estavam separados da comunidade de Israel? Porque Israel falhou. Eles não estavam separados somente por serem gentios, pois o Evangelho nos ensina, e a Bíblia nos ensina, que os judeus tinham sido chamados para ser luz aos gentios, e falharam, se tornaram soberbos na sua religião, orgulhosos. Então, meu querido, olha como estavam os gentios, como estavam os judeus, e como eu e você estávamos sem Cristo. Como nós andávamos sem Cristo, como nós caminhávamos sem Cristo.
É a mesma história, meus irmãos. Eu estou trazendo para a nossa realidade, porque nós não temos essa realidade de circuncisão e circuncisão mais, esse debate que era o debate da época, mas o debate nosso é outro hoje. E eu trago para a nossa realidade, por quê? Porque nós estamos separados muitas vezes, nós estamos criando muros, nós estamos criando obstáculos para que este evangelho, que é de liberdade, transformação, chegue aos corações humanos, chegue às pessoas. Gente, quando nós olhamos para Cristo, nós vamos ver alguém que pensou fora do pensamento judaico da época, dos fariseus, dos líderes judaicos. Por isso os fariseus lutaram contra ele e buscaram tentar impedir o avanço deste reino. É interessante você analisar isso. Pois Jesus, ele conversa com mulheres. O judeu não conversava. Jesus conversou com os samaritanos. Jesus conversou com a mulher samaritana que não tinha nenhuma boa fama. Jesus pensou fora da caixinha, como diz o ditado, né? Jesus ultrapassou limites, barreiras. As barreiras não incomodaram Jesus. Na verdade, Jesus ele veio para essas pessoas. A Bíblia fala que Jesus ele não veio para os santos, pois os santos não precisam de remédio. O que ele está querendo dizer? Todos precisam de remédio, todos são pecadores, mas tem gente que se acha mais santo que os outros, então tá bom, já tem o remédio deles. Olha que interessante, gente. São separados. Se acham circuncisos, né, como diz o texto, mas estão separados também, pois foram circuncidados por mãos humanas. Agora Cristo veio para circuncidar o nosso coração. Então, essas pessoas estavam estranhas à aliança da promessa, não tinham esperança, viviam sem Deus no mundo. Era assim que vivíamos. Era assim que viviam os gentios, era assim que viviam os judeus, era assim que vivemos hoje sem Cristo. Mas o segundo tópico deste texto, ele vai nos dizer que assim como ele começa com esse advérbio, portanto, lembrai-vos de outrora, como vocês estavam outrora, no versículo de número 13, ele começa dizendo assim, mas agora. Outrora vocês andavam assim, mas agora, o que aconteceu? Cristo veio. Cristo nos ensinou o caminho. Cristo morreu por nós. Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. Cristo nos justifica por meio de seu sangue. Cristo nos redime. Cristo é a primícia dos que dormem, pois ele ressuscitou dentre os mortos. Cristo já enviou o seu Espírito, que é o nosso consolador no tempo de agora, quando ele disse, né? Não vou vos deixar órfãos, eu vou enviar outro Paráclitos, o Espírito da verdade, que vos guiará a toda a verdade. Então, gente, olha o que nós fomos em Cristo. E como eu disse para você, que é o mesmo tópico do capítulo 2, versículo 1, pois olha como é que andávamos outrora de acordo com o capítulo 2, versículo 1. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo as inclinações da vossa carne, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do diabo. Não é verdade? Então, outrora, nós estávamos estranhos, por quê? Porque nós andávamos segundo a carne, o mundo e o diabo. É a mesma mensagem. Ela repete aqui, somente para acrescentar alguns detalhes, para mostrar como nós estávamos sem esperança e sem Deus no mundo. Como nós andávamos, você brasileiro como eu, você que está em outro país, talvez assistindo também, não sei. Andávamos desta maneira, sem esperança, sem paz. Mas aí, o que diz o texto no primeiro parágrafo? Ele diz que, mas Deus, a mensagem é a mesma, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida com Cristo, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, não de obras para que ninguém se glorie.
porque pela graça sois salvos. Aí o verso 13, então, vamos repetir? Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, mortos, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, fosse reconciliado. Então, meu irmão, aqueles que estavam separados agora são reconciliados por meio de Cristo. Aqueles que não tinham intimidade com Deus agora têm intimidade com Deus. Aqueles que não conheciam o Criador de fato e de verdade agora conhecem o Criador, têm intimidade com o Criador. Eles entendem a obra do Criador, eles leem a palavra e conseguem compreender a palavra, porque esse Espírito nos guia à verdade. Esse texto é maravilhoso demais, irmãos. Como eu disse, essa mesma analogia, quando Paulo fala, mas Deus sendo rico em misericórdia, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, vós que antes estavam mortos, fomos reconciliados. Os judeus e os gentios são salvos do mesmo modo, pela fé em Cristo Jesus. Tem gente achando que o judeu vai ser salvo de outra maneira. Não, meu irmão, se não converter de fato e voltar para Cristo, não tem salvação. Se continuar na sua soberba, achando que são melhores do que os outros, por isso que a palavra de Deus fala que Deus não faz acepção de pessoas. É nesse sentido. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não vai salvar só judeus. Deus não vai salvar só brasileiros, Deus não vai salvar só índios, Deus vai salvar aquele seu povo de todas as tribos, povos, línguas e nações. Vai ter no céu representantes de todos. Está escrito em Apocalipse, está escrito nos Evangelhos. Representante de todos. Então, Jesus aboliu as leis cerimoniais que separavam as pessoas umas das outras. Olha como é que era a separação. No Antigo Testamento, gente, prestem atenção, lembre-se como era o templo. O templo tinha um espaço que só os gentios só podiam chegar até ali, e tinha um muro de separação. Dentro do templo havia separação também. O judeu podia entrar, mas até um local. O sacerdote podia entrar, mas somente sem pecado. Havia um véu que separava, e a Bíblia fala que uma das coisas que acontecem logo depois que Jesus diz tetelestai, está consumado, o véu se rasga de alto a baixo. A barreira que nos impedia de ter uma intimidade com Deus, que era representado pela Arca da Aliança, e não precisa mais de arca hoje, pois em Cristo, como diz o Hebreus, capítulos 9, 10 e 11, Hebreus nos explica muito claramente, em Cristo temos agora um novo e vivo caminho por meio de seu sangue. Tenhais, portanto, intrepidez para entrar na presença de Deus e desfrutar dessa presença. E aí nós vamos então para o último estágio desse texto. Então, quando ele fala aí, naquele tempo estava sem Cristo, mas agora em Cristo Jesus, porque ele é a nossa paz, versículo 14, o qual de ambos fez um, judeu e gentio, tendo derribado a parede da separação que estava no meio da inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, Cristo é a nossa paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade que existia entre eles, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Paz para os gentios, paz para os judeus, paz para o iraquiano e o iraniano, paz ao palestino, paz aos judeus. Essa paz é verdadeira, gente. Aí ele diz assim, preste atenção, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, somente por ele. Paulo escrevendo ao Timóteo vai dizer assim, só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Só há um mediador. Não existem outros mediadores que nos levam a Deus, homens, mulheres, homens que já morreram,
Não, é só Cristo. Foi somente Ele que morreu na cruz por você, meu irmão. Não esqueça disso. Ninguém mais morreu na cruz por você. O Deus vivo, que se fez homem, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, viveu aqui, sem precisar viver, morreu sem precisar morrer. Morreu porque Ele quis te dar salvação. Só Ele te deu salvação. Homem nenhum, mesmo dos vivos ou dos mortos, já fizeram isso por você. E outra coisa tremenda, somente Ele morreu e já ressuscitou e vivo está, aguardando o dia do retorno para buscar a sua igreja. Último tópico. O texto vai dizer assim: assim, então ele começa, portanto, outrora, assim vocês andavam, mas agora Cristo mudou a história de vocês, reconciliou vocês, e assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Ah, meu irmão, glória a Deus por isso. Ele nos unificou, Ele nos chamou para viver uma só fé. Isso só o Evangelho pode fazer, irmãos. Primeiro-ministro do Reino Unido, nos idos de 1940, foi conversar pessoalmente com Adolf Hitler e voltou da Alemanha trazendo a notícia para o Reino Unido, dizendo o seguinte: nós conseguimos, nós convencemos, nós falamos com Hitler, não vai ter guerra, não vai ter guerra. E não passou um ano, a Alemanha invadiu a Polônia, e passou mais um tempo, Reino Unido entrou na guerra, e assim iniciava-se a Segunda Guerra Mundial, a brutal, terrível Segunda Guerra Mundial. Um homem tentou fazer a paz, mas não conseguiu. Você já percebeu quando os homens tentam trazer a paz, não conseguem? Mas Cristo já trouxe. Nós não precisamos de outro. Nós precisamos dele. Nós precisamos entregar nosso caminho a Ele. Nós precisamos confiar nele. E nós precisamos viver como Ele viveu. E aí você vai ver que na igreja, por exemplo, a igreja cristã, você vai ver vários exemplos de pessoas. Naquela época existia escravidão ainda. O Senhor e o seu escravo sentavam no mesmo banco para participar do mesmo culto. E isso foi abolindo essa escravidão. Paulo escreve uma carta justamente para falar isso. Um escravo que tinha roubado o seu patrão estava voltando, transformado pelo poder do Evangelho, Onésimo. E aí o que a Bíblia fala? Que o Senhor tinha que receber esse escravo que tinha sido transformado pelo Evangelho. Ele roubou no passado, mas agora o Evangelho chegou na vida dele. Vocês vão servir a Deus juntos. Vocês vão cooperar pelo mesmo reino. Você, judeu, vai sentar junto com o gentio. Gente, consegue tentar imaginar? Quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa imaginar a cena. Para um judeu todo arrogante sentar junto com o gentio na mesma igreja, e os dois terem o mesmo valor para Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Por que eu e você por vezes estamos fazendo? Por que eu e você por vezes não vamos em algum lugar e não levamos o Evangelho porque a gente acha que aquela pessoa não merece o Evangelho? Está errado. Paulo foi alguém que, como Cristo, quebrou paradigmas, pensou fora da caixinha. Se você analisar, todos os 11 apóstolos, né, permaneceram lá em Jerusalém, na igreja de Jerusalém, igreja grande, tranquilo. Pedro teve que ser, né, levantado por uma visão, pelo próprio Deus, para falar assim: meu filho, você tem que ir lá na casa, pregar para o Evangelho para aquela família. Deu um sonho para ele, mas eles são gentios. Não, tudo que eu santifiquei está santificado. Mas mesmo assim eles voltaram e ficaram ali. Mas Paulo não. Paulo é chamado do apóstolo aos gentios. Ele pensou fora. Ele fez algo que não ficava fechado ali na sua denominação, ali no sentido de
Ah, é só aqui, é só nesse lugar. Não, meus irmãos, é para todas as nações, tribos, povos e línguas. Esse evangelho precisa chegar lá. Nós não podemos fazer como os judeus fizeram no passado. Por que o evangelho, a mensagem da lei não chegava aos gentios? Porque os judeus se guardaram para si mesmos. Não serviram nem de exemplo com seus pecados. Então, meu irmão, minha irmã, é tempo de viver diferente. É tempo de pensar diferente, um tempo de tantas guerras, meus irmãos. O povo está estressado esses últimos dias. Eu tenho falado aqui, briga nos lares, briga nos grupos familiares, briga por isso, briga por aquilo, briga nas redes sociais, briga política, briga por isso, briga por aquilo. É tempo de refletir. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas sois concidadãos, são da mesma família, a família de Deus, tem intimidade com Deus. Olha que interessante o que diz Ezequiel, lá no Antigo Testamento, para a gente caminhar para o final aqui. Ezequiel diz assim, ó: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentre vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ele continua: e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observais, e habitareis na terra, que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Não tem algo mais extraordinário que isso, meu irmão. Você já foi reconciliado com Deus? Você que nos ouve? Você já tem desfrutado dos benefícios de ser da família de Deus? Da intimidade com Deus? De poder falar com Deus todos os dias, a qualquer momento que você precisar? Ele sustenta a sua vida, meu irmão. Ele traz paz ao seu coração. Cristo é a nossa paz verdadeira. Irmãos, nós precisamos aprender. Sexta-feira nós falamos sobre perdão. Há uns anos atrás, ainda nessa guerra terrível, Segunda Guerra Mundial, uma família de poloneses, cuja história está registrada em um livro que virou filme também, Quarto Secreto. A história conta que esse polonês, que tinha uma relojoaria, e suas duas filhas começaram a abrigar judeus que estavam sendo perseguidos, e eles guardavam eles no sótão, atrás de um guarda-roupa, e dali eles tentavam enviar eles para outros países, para que eles não fossem presos, torturados, e fossem levados para a Inquisição, né, para celas, né, daquele terrível desastre e terrível e brutal guerra da Alemanha e contra os judeus. E assim, meus irmãos, a história nos conta que essa mulher foi fazendo isso, essa família foi fazendo isso, até que descobriram. E esses 3 foram presos. O pai morreu nos campos de concentração. A irmã morreu. E Terry Bon sobreviveu. Sobreviveu, orando a Deus todos os dias. Um tempo de resiliência. Um tempo onde a fé dela foi testada ao limite, ou fora dele. Uma resiliência tremenda. E ali ela sai. E passa muitos anos, ela começa a dar testemunhos nas igrejas. E um determinado dia ela foi dar testemunho na Alemanha. E ali sentou nos primeiros bancos daquele culto, muitos anos depois, um dos diretores daquele campo de extermínio nazista, aquele gueto, que ela ficou por muitos anos. E aquele homem assentou ali, ouviu a mensagem e pediu perdão. E Terry Bon desce do púlpito e o abraça. São da mesma família. São da mesma família. Foram redimidos pelo mesmo Cristo. Foram curados pelo mesmo Cristo. Um terrível assassino, podemos assim dizer. E uma mulher bondosa, mas que também foi curada por Cristo. São da mesma família. Eu e você somos da mesma família. Nós não somos inimigos. Nós somos unidos em Cristo.
e vivamos assim este evangelho da paz de Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Se alguém nesse momento nos ouve e ainda não conheceu essa paz verdadeira, que essa paz inunde esse coração, para a honra e glória do teu nome, assim nós oramos. E que essa salvação inunde essa vida, pois Cristo é a verdadeira salvação, somente Ele, o caminho, a verdade e a vida. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós estamos caminhando já para o final do nosso culto, mas quero aqui fazer menção